Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34, que diz: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o início do discurso do apóstolo Pedro a Cornélio e a sua comitiva, de amigos e parentes que ele havia convidado para ouvir o apóstolo Pedro. Então, aqui estamos diante do início da primeira pregação aos gentios, aos pagãos. A pregação do evangelho antes estava circunscrita, como já comentamos, aos judeus e prosélitos. Bom, o discurso dele inicia-se dizendo que ele agora percebe claramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou, em outras traduções, que Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro destaque que eu quero fazer aqui, que é a frase que o apóstolo Pedro diz: eu agora percebo, só agora, olha só, percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Quer dizer que, veja só, Deus teve que dar uma visão a Cornélio, uma visão a Pedro, falar pelo Espírito Santo ao coração do apóstolo Pedro para ir, ele chegar lá, ver as pessoas, etc. Ou seja, Deus teve que mover céus e terras para Pedro chegar à conclusão que Deus não faz acepção de pessoas, que é o óbvio. Quer dizer que é difícil conceber um Deus que não faça acepção de pessoas? Ora, Deus é o suprassumo da virtude, da bondade, do amor. Então, essa aqui é uma conclusão absolutamente óbvia. E é uma coisa, queridos, que eu tomei uma decisão alguns anos atrás. Essa decisão gerou em mim uma amplificação, uma facilidade de entender as Escrituras e Deus, e a vida espiritual deu um salto quando eu tomei a decisão óbvia também de não negociar o caráter de Deus. Eu não negocio o caráter de Deus. Qualquer fraqueza ou defeito que qualquer dogma, doutrina, religião, afirmação do sábio que seja, da pessoa famosa que seja, ou mesmo interpretação minha de um dado verso das Escrituras, se isso está atribuindo algum defeito a Deus, eu rejeito imediatamente. Porque o que é mais importante? Acreditar naquela doutrina, naquele dogma, ou naquela pessoa, um santo da história, naquela afirmação? Eu preciso crer mais neles do que crer no caráter de Deus? Ou mesmo um verso das Escrituras, eu insisto nisso. Se eu, ao ler um verso das Escrituras, vejo um defeito em Deus, eu vou crer nisso contra o caráter de Deus? Um caráter que, inclusive, as Escrituras defendem do início ao fim. Então a gente tem que chegar, queridos, a uma conclusão também óbvia. Deus é perfeito. Deus é santo. Ele é 100% luz e nele não há trevas alguma. Isso está escrito. Então a gente não pode negociar o caráter de Deus. Deus faz acepção de pessoas ou não? Vamos ver um verso nas Escrituras. Tudo bem, procure. Mas é difícil crer que Deus não faz acepção de pessoas? Se Ele é perfeito, se Ele é santo? E se eu por acaso achasse um verso nas Escrituras mostrando Deus fazendo acepção de pessoas, eu acreditaria nisso? Na interpretação, no olhar falho nosso. Não, nós não devemos aceitar. Deus é perfeito, Deus é santo. E quando a gente toma essa decisão de não negociar o caráter de Deus, fica mais fácil compreender a própria Escritura e também lidar com as dúvidas, com as questões que surgem. Porque olhe para a bondade de Deus, olhe para o amor de Deus, para a perfeição de Deus, e você vai chegar à conclusão, muitas vezes óbvia, e sem essa necessidade de Deus ter que mover céus e terra para mostrar algo tão óbvio, tão claro, tão simples, bastando olhar para a face de Deus e você enxerga isso, né? Então veja, se Deus não trata ninguém com parcialidade, ele não favorece ninguém de forma desigual. No tema aqui da salvação, os judeus
achavam naquela época que a salvação e a bênção de Deus era só para eles e para mais nenhum povo na terra. Tanto a salvação quanto a bênção de Deus. Quem Deus ouvia as orações, quem Deus abençoava, quem Deus protegia, quem Deus ajudava, era só os judeus. E ponto final. Agora, infelizmente, isso agora foi replicado pelos cristãos. Alguns ramos do catolicismo, alguns doutrinadores do catolicismo defendem que só há salvação para os católicos. O resto do planeta está perdido, condenado ao inferno. Mesmo dentro do cristianismo, evangélicos, ortodoxos, outros ramos, enfim, todos perdidos. Ou seja, é o mesmo problema se repetindo. Mesmo dentro do ambiente evangélico também houve, ao longo do tempo, vários grupos evangélicos que disseram, não, salvação são só para nós aqui, para o nosso grupo. Então, veja como esse mesmo tipo de problema se repete. Ou seja, que Deus faz acepção de pessoas. Não, eu só vou salvar as pessoas que sejam do grupo tal. Eu só vou abençoar as pessoas do grupo tal. E não é assim, queridos. Deus não vai salvar ou abençoar uma pessoa necessariamente só porque a pessoa se diz cristã. E Deus também não vai excluir uma pessoa necessariamente só porque ela é de outra religião, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se o coração de uma pessoa, seja cristã ou não cristã, for perverso, for maligno, desejar o fim, a destruição e o sofrimento do próximo, como Deus vai salvar quem a si mesmo se perde e quer a perdição? Não há como. Agora, o coração de uma pessoa, seja cristã ou não cristã, se for sincera, devotada ao próximo, que ama, que pratica coisas boas, que procura ajudar, que procura ter compaixão, se perdoa as pessoas, se ela exerce amor nos seus relacionamentos, procura ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo, procura no seu parco conhecimento de Deus celebrar a vida e adorar a Deus da forma que Ele conhece, com seus equívocos e enganos, será que Deus vai desprezar esse coração? Só porque está em outra religião ou fala outros nomes e tem os seus equívocos? Será que Deus trata com essa parcialidade toda? Veja só, queridos, não há iniquidade em Deus. Não há iniquidade. Vocês sabem de onde vem a palavra iniquidade? Basta ver a palavra equidade. O que é equidade? É tratar de forma igual aos iguais. Iniquidade é tratar de forma dessemelhante os semelhantes. É tomar decisões contrárias à equidade. E quando a gente vê em Deus acepção de pessoas, diferenciações, exclusões caprichosas, exclusões baseadas em favoritismo, como se as religiões fossem partidos políticos. Não, só o meu partido político está correto. E Deus favorece só o partido político mais corretinho dele. E todos os outros são malignos. Todos os outros são perversos. Será que Deus trata com essa parcialidade toda? Isso é atribuir a Deus, como eu expliquei antes, iniquidade. O apóstolo Paulo confronta esse tipo de entendimento e fala, comentando entre judeus e não judeus, entre cristãos judeus e cristãos gentios, e não é a circuncisão ou a incircuncisão que importa, que era o ritual máximo de definição de um judeu. Não é isso que importa, e sim a fé que atua pelo amor. Se a pessoa tem uma fé na vida, na bondade, e atua, ou seja, não fica apenas no campo teórico, apenas no campo do pensamento, mas essa pessoa atua na vida dos outros em amor, é isso que importa. Não há favoritismo caprichoso em Deus. Deus olha o coração do indivíduo. O que tem de difícil de entender nisso? É como se, explicando aqui, é como se o apóstolo Pedro também falasse, agora eu percebo que o que Deus olha é o coração da pessoa. O que, de novo, é óbvio, o que tem de difícil de entender que Deus olha o coração da pessoa, seja de que grupo religioso, de que tipo de entendimento.
Porque todos nós, queridos, carecemos do entendimento perfeito. Nenhum de nós temos. Ninguém tem. E nem jamais terá até chegar na glória. Todos nós somos imperfeitos. As pessoas de outras religiões têm muitos entendimentos compatíveis ao Evangelho e outros não. E nós, que somos cristãos, temos vários entendimentos compatíveis com o Evangelho genuíno e muitos entendimentos que não. Se Deus for só salvar quem tivesse o dogma mais perfeito, quantas pessoas haveria no céu? Então veja, queridos, a verdadeira religião é quando a pessoa tem um temor em relação à bondade e à verdade e tem boas obras na terra. Ela aspira pelo céu ou deseja um céu, caso haja, na mente dela, e faz o bem na terra. Aquele que faz isso, queridos, tem os penduricalhos e rituais, certos ou errados que seja, Deus olha de novo o coração. O apóstolo Paulo, comentando isso lá em Romanos 2, ele diz, Romanos 2, verso 9, haverá tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal. Para todo que pratica o mal. Veja que ele não faz nenhuma acepção de pessoas. Primeiramente do judeu e também do gentio. E hoje a gente podia traduzir primeiramente do cristão e também do pagão. Tribulação e angústia na alma de todo homem que pratica o mal. Seja cristão, seja pagão. E ele continua, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Olha só, quem pratica o bem, glória, honra e paz. Primeiramente do judeu e também ao gentio, que a gente, atualizando isso para os tempos atuais, é glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiramente do cristão e também para o pagão. E ele conclui, por que a gente chega a essa conclusão óbvia? Quem pratica o mal vai colher, quem pratica o bem vai colher esse bem, seja cristão, seja judeu, seja pagão. Por que ele entende assim? Por que o apóstolo Paulo defende isso? E ele continua no verso 11. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Basta imaginar, querido, se você tivesse nascido no Sri Lanka e nunca na sua vida ouvisse falar de Jesus, nem de Bíblia, nem de Evangelho, mas fosse uma pessoa doce, uma pessoa amável, uma pessoa que ajuda os outros, que nas suas concepções equivocadas de Deus, mas age com toda a sinceridade, louva, adora a divindade lá no céu e faz o bem aqui na terra, Deus te descartaria, te ignoraria, te excluiria, te lançaria no inferno por falta de uma informação que você não teve acesso, ele cobraria de você o que você não tinha para oferecer. Ora, Jesus disse isso, que a quem é dado, muito será cobrado, quem é pouco é dado, pouco lhe pedirão também. Então veja, o Evangelho faz sentido, queridos. O Evangelho é de equidade, não de iniquidade. É um Evangelho que não faz acepção de pessoas, que não trata as pessoas com parcialidade. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.